Oi. Chegou. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É um texto bem conhecido e Deus estava ministrando meu coração sobre isso. Aí Deus estava falando comigo as características da forma como o homem vê. E aí eu achei interessante, e eu estou meditando nisso já há um tempinho, e eu estou descobrindo cada dia coisas novas. E aí eu fiz 5 pontinhos de 5 características básicas de como que a gente vê. Como que você vê, como que eu vejo. E uma característica dentro desse texto que é bem claro e bem assim, óbvio, o homem vê o que está diante dos olhos dele. Né? E no geral a gente vê o que está diante da gente. Essa é a primeira coisa diferente do olhar de Deus. O homem vê resultado. A gente está sempre buscando o resultado. A gente quer sempre ver se vai dar certo, se não vai dar certo. Se a gente começa a olhar para ver se é aquilo ali, o perfil. Se você for fazer a escolha de alguém, você vai ver o perfil. Isso não é errado, porque você tem responsabilidade para aquilo que você vai apresentar. Mas é mais ou menos isso que a gente quer ver. A gente quer ver palpável, a gente quer ter isso diante da gente. O homem não olha o interior. Só quem vê o interior é Deus. Então essa é uma diferença gritante. Porque muitas vezes a gente está olhando a aparência, a gente está olhando o que está aparentando, a gente está olhando a locução, a gente está olhando a postura, a gente está olhando se a pessoa tem o que me dá de respostas, mas Deus está olhando lá o coração. O homem toma decisão pelo que vê. E isso é muito também óbvio. Muitas vezes a gente, eu não sei vocês, né? Mas como eu sou missionária, eu tenho que orar, eu tenho que perguntar para Deus, eu tenho que esperar Deus me responder. E muitas vezes, quando Deus não me responde, eu tenho que pelo menos ter um quadrinho aqui assim, para eu poder ter para que banda que eu vou. Um norte. E dentro disso aqui, Deus vai me sinalizando se é ou não é. E muitas vezes eu não estou ouvindo Deus, eu estou ouvindo a mim mesma. Então, são onde a gente vai se encontrando e vendo como que Deus vê. E Deus tem falado muito comigo sobre isso. A outra coisa que Deus tem falado comigo é que influência de pessoas, né? Referência, né? Hoje, todo canto que você for no mercado de trabalho, você tem que ter uma referência. Você vai para algum lugar, você vai... Se você tiver uma boa referência, quem estuda sabe disso também. O seu coordenador tem que dar uma referência sobre o seu projeto, fazer uma avaliação, dizer que você é top da balada e você ir lá e desenvolver mostrar o serviço, né? Mas Deus, quando nos referencia, não é assim não, né? A gente nem se escolhe, normalmente, né? Eu vi hoje, eu estava no chá do coral, aí Miriam estava pregando, eu achei muito legal uma coisa que ela falou, eu saí bem assim, no meio, ela falou assim, às vezes a gente não está com a nossa fé, a nossa vida 100%. Mas ainda a gente está lá. E Deus ainda está olhando e ainda está vendo a gente. Ele ainda está te escolhendo. Ele ainda está dizendo, você não errei na minha escolha. E aí eu me lembrei também de Pedro, né? Porque Pedro nega Jesus. Mas ele tinha uma promessa antes. Havia uma promessa na vida de Pedro antes. Então, Deus sabia que Pedro ia se arrepender. Deus sabia que Pedro iria tomar uma postura não somente de remorso. Há uma diferença entre remorso e arrependimento, né? O arrependimento traz transformação. O remorso é momentâneo, né? O remorso é um sentimento que você teve naquele momento, mas você depois que passa e supera, faz de novo. E a transformação é diferente.
E essa transformação, ela só entra com Deus. E ela também não entra com a emoção, entra no racional e entra na escolha, na decisão. A gente decide. E quando eu estava vendo sobre como Deus vê, Deus estava me encorajando sobre algumas decisões, né? Deus vê futuro. Deus vê futuro em você. Você não vê futuro em você, mas Deus vê futuro. Deus vê propósito. Então, eu queria falar sobre que Deus tem propósito para nossas vidas. E quando você estiver perdida em suas escolhas, você precisa pensar sobre o propósito. Porque o propósito te dá um norte. O propósito te dá consistência. O propósito te dá uma base. O propósito faz você construir. E o propósito não é emocional. O propósito, ele vai provar você em todos os sentidos. Eu estava pensando aqui assim, por exemplo, pensando aqui em Igor como líder da mocidade. São 12 meses. Todos os dias você tem que ter confirmação para continuar. Porque isso é propósito. Isso é propósito. Que Ele quer alcançar na nossa vida. Quando alguém vem aqui ministrar, quando faz uma programação, quando faz um planejamento, o propósito. E Deus está falando comigo sobre propósito. Né, que a gente não pode andar sem propósito. Eu não sei aonde é que você está, né, mas quando eu penso que Deus está me vendo e Ele não erra quando Ele me escolhe, eu fico pensando, Deus está apostando muito. Porque tem dias que eu estou inconstante. Né? Tem dias que a gente não está tão constante assim. Eu estava numa conferência, e a conferência de missões, lá na missão, só era missionários que estavam no transcultural. E aí, eu estava na conferência e, no meio da palestra, Deus trouxe uma palavra para mim. E Deus falou assim, o nível de fé nesse lugar cresceu. E eu fiquei pensando, ouvindo a mensagem e tendo esses pensamentos que estavam chegando no meu coração. E eu dizendo, Deus, estou entendendo, o nível de fé está crescendo. E Deus falou assim comigo, os pensamentos começaram a chegar. Essas pessoas que estão aqui, elas tiveram experiências em vários lugares. E elas têm autoridade. Então, o nível de fé nesse lugar, de influência, de liberar a influência e de fé para aqueles que estão aqui, para os novos que estão começando. E Deus me deu um insight assim no meu coração, de ir na frente e compartilhar, para a gente orar, porque a gente estava num ambiente que tinha muita presença de Deus, muitas pessoas com muitas experiências, e Deus dizendo assim, o nível de fé aqui é grande. É igual aquela palavra pede agora. Pede agora por causa desse lugar, dessa presença de Deus nesse lugar. E aí eu fiquei assim, compartilhei, tive uma oportunidade de compartilhar, e fiquei pensando assim, como Deus vê. Porque eu estava compartilhando algo que para mim mesmo, naquele momento foi um desafio de ir na frente, compartilhar uma palavra que eu estava recebendo de Deus naquele dia. Mas aí eu peguei meu caderno, que eu estava com um caderninho, e eu comecei a escrever. Eu disse, Senhor, se é para pedir algumas coisas, vou escrever aqui agora pelo menos 10 pontos de coisas que eu quero nessa oração. E eu comecei a escrever algumas coisas. Algumas coisas eram pessoais, outras coisas eram ministeriais. E isso foi assim, e foi chegando em assim, pensamentos e coisas, e eu fui escrevendo. E enquanto isso, o rapaz estava ministrando a palavra, e Deus foi me envolvendo no meu coração com fé. E eu comecei assim, a sentir Deus confirmando coisas que estavam sendo no meu coração. E aquela coisa bem boa. Quando a palavra é bem boa, que confirma. Quando você vai para um lugar e você diz, eu quero resposta hoje. Quando você está ali fazendo perguntas a Deus há tanto tempo, e Deus começa a te responder. Assim, não dá nem assim, é bem rápido. E eu comecei a sentir isso no meu coração, diante da palavra que estava chegando. Era uma palavra bem assim, direcionada, bem empolgante. E aí, eu estava pensando, e Deus estava falando comigo sobre isso. Silvana, não é como você vê. Essa é a minha visão. A visão de que você ouve e você crê. Quantas vezes a gente não lê a palavra? A gente lê hoje aqui à noite já. A gente lê a palavra, mas às vezes a gente lê, mas às vezes a gente não crê. Eu não sei se você luta com incredulidade, mas eu luto.
Você lê, mas você não crê. E você tem que declarar isso para você, muitas vezes, que sem fé é impossível agradar a Deus, orar se arrependendo porque não tem fé, e ler de novo para ver se seu coração converte em fé aquilo que Deus está falando contigo na palavra, né? E Deus estava falando comigo que muitas vezes a gente é influenciado por pessoas. Uma pessoa vem e conta uma história para a gente, sem pé, sem cabeça, e a gente crê. Não é contraditório? Como a gente crê fácil nas pessoas? Mas quando Deus fala com a gente na palavra dele, a gente tem dificuldade de consolidar. Como a gente vê pouco, né? E como Deus vê muito sobre nós. E Deus estava falando isso comigo. Você acredita nos seus amigos, você acredita no que sua mãe diz, você acredita no que seu pai diz. Você liga a televisão e acredita na mídia, e muitas vezes a mídia é mentirosa. Mas quando você lê a minha palavra, você retém pouco. E o que Deus está querendo dizer para a gente nessa noite é Deus vê futuro. E a gente precisa guardar a palavra dele no nosso coração. Para o futuro, para aquilo que ele tem, para o propósito que ele tem. E aí eu estava pensando sobre Josué. E eu queria que a gente abrisse agora no livro de Josué. Josué é bem conhecido também esse texto. Que fala sobre quando Deus chama Josué para suceder, ser o sucessor de Moisés. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como eu disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto, e ao norte os montes, o Líbano, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como eu estive com Moisés, e eu nunca abandonarei. Gente, essa palavra é forte quando diz assim: você nunca vai ser derrotado. Você nunca vai perder. Você nunca vai ser envergonhado. E assim a gente precisa muitas vezes ler a palavra do Senhor. E a gente precisa receber o que Deus está falando com a gente. Porque a gente é o escolhido de Deus. É como Deus te vê. Deus te vê como escolhido. E eu fico pensando que muitas vezes a gente precisa voltar nessas palavras para receber de novo. Porque você se olha no espelho, até faz você coloca uma roupa legal, você coloca um make bom. Eu, mulher, no caso, né? Você faz um visual bom, um lookinho bom. Você até tem elogios de amigos, mas às vezes você nem acredita, né? Você nem gosta do que você está vendo. E você nem se vê tão bem. E eu fico pensando, eu tenho orado assim: Senhor, eu quero olhar com os teus olhos. Eu quero ver como tu vê. Eu quero, Senhor, ter o olhar do Senhor para eu poder também me acolher e me receber. Eu fui em muitos lugares que eu nunca pensei que eu iria. E um dia Deus falou comigo assim: mas eu tinha lhe prometido que daria às nações. Qual foi a parte que você não entendeu? Eu acho que Deus não me chamou de burra, porque Ele não faz isso, né? Mas é meio tapadinho assim. Deus está falando que tu vai ali na esquina. Aí quando tu chega na esquina, tu diz assim: eu não sei como foi que eu vim parar aqui na esquina. Quantas coisas a gente não tem orado e Deus tem falado que vai fazer. E quando a gente está lá no lugar, a gente ainda está perguntando: como foi que eu vim parar aqui? Então eu queria trazer isso para a gente, ser mais... a base da gente ser mais sólida com o Senhor, naquilo que a gente vive com Ele. Porque Deus vê você o tempo todo. Deus te vê na universidade lutando contra o final de semestre, né? Aqui, final de semestre agora. E Deus te vê quando tu diz: eu não tenho condições mais de estudar, porque eu não dou conta. Mas tu precisa estudar, porque senão tu não vai sair do lugar. E Deus te vê nisso também. E qual é a parte do Salmo que diz assim: Ele refrigera a nossa alma? Que a gente não pegou ainda para a gente. Refrigerar é refrescar. Refrigerar é um abanar. Refrigerar é você ser aguado. É você ser leve.
Refrigerar é quando você está com muita sede, você bebe a água e a água te sacia. E isso é Deus. Então, Deus te vê todo dia e Deus me vê todo dia. Né? Deus vê meu futuro. Uma coisa que Deus tem, eu tenho perguntado muito para Deus, assim, Senhor, porque eu estava lendo isso, dizendo, Deus, tu vê o futuro e o teu futuro tem propósito. E eu perguntei, Senhor, eu tenho tantas perguntas, e Deus falou comigo bem claro. Tu tem condição de me ouvir dizendo o teu futuro hoje? Eu digo, não, porque eu nem vou acreditar. Vocês estão entendendo por que Deus não fala tudo? Porque a gente não vai crer. Mas Ele não diz na palavra que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, o que vai vir dEle é bom. Por que a gente fica esperando a coisa ruim? Quando Josué responde aqui, quando Deus começa a falar com Josué, diz assim, não temas porque eu sou contigo, né? Ele diz para ele, seja forte e corajoso. Deus não vai dizer para uma pessoa forte e corajosa que ela seja forte. Vai dizer para o medroso. Vai dizer para aquele que está querendo correr. Deus não vai dizer para você assim, algo que não é real. E ainda tem mais uma coisa. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo lhe deu. Deus ainda estava dando instrução para ele, dizendo assim, ó, tem cuidado para tu não sair do lugar. Eu lembro quando eu estava na Índia, antes de ir, Deus disse assim para mim, não coma de comidas sagradas. Eu disse, meu Deus do céu, Senhor, então eu estou indo para o canto errado, são 330 milhões de deuses, tudo naquele lugar é sagrado. Tudo que a gente for comer ali é oferecido. O país todinho é assim. E Deus estava falando bem específico. Então tá bom. Quando a gente chegou lá, a gente morava num lugar com os missionários e não tinha assim. A gente comprava as nossas comidas e fazia. E eu pensava sempre nessa palavra. Não coma coisa consagrada. E eu, Deus, aonde isso vai? Um dia eu cheguei no supermercado, o supermercado estava ampliando. E tinha um altar, eles são hindus, e eles estavam oferecendo aqueles doces, e tinha uma mesa, assim, de um monte de coisa, assim, de comidinha gostosinha, assim, coisa bem legal. E na hora que eu entrei, assim, eu lembrei o Senhor dizendo assim, não coma de nada consagrado. Tinha um altar, e naquele dia eu pude entender que eu não podia comer daquilo ali, porque era a inauguração, claro, mas eles estavam consagrando visivelmente ali a deuses. E passou-se. Naquele mesmo mês, naquele mesmo período, a gente trabalhava num bairro muçulmano. E os muçulmanos, eles vivem bem assim, bem no passado. Eles cevam o cordeiro. Depois que está bem gordinho, eles matam. No período de consagração, eles dividem para os vizinhos, eles dão carne para os vizinhos e depois eles fazem um banquete. E aí uma senhora que a gente tinha feito muito bom relacionamento, a gente estava muito feliz porque a gente estava se relacionando com ela. Isso era uma oportunidade de compartilhar o Evangelho. E aí ela disse assim, olha, nós queremos fazer um convite para vocês. E a gente estava lá, né, super feliz, que ia conhecer a casa dela. Era a primeira vez que ela fazia um convite para nós. E ela disse, nós queremos que vocês vão para uma festa que a gente vai oferecer. E aí a minha amiga começou a perguntar, e é festa de quê? É casamento? É aniversário? E aí ela começou a explicar sobre que eles estavam consagrando, que aquele era um período de consagração e que eles passavam um tempo, um ano, engordando aquele animal e eles estavam fazendo a consagração. Isso era como se fosse a celebração dele, a Páscoa dele e aquela coisa toda. E aí eu olhei para minha amiga e disse, a gente não vai. E aí a minha amiga perguntou, e como é que a gente vai explicar? Não, a gente vai explicar que a gente não crê assim. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus para nós. E a gente não vai sentar nessa mesa e a gente vai celebrar o Cordeiro que já foi morto. Esse Cordeiro aí para a gente não é isso. E a gente ali queria uma oportunidade para falar de Jesus e essa foi a oportunidade que a gente teve. E a gente falou com ela, a gente não pode ir para a sua celebração porque a gente não acredita. Mas a gente quer falar por quê? Você quer escutar? E ela disse, não, eu quero. E a gente ali compartilhou. Então, eu me lembro que Deus falava comigo antes de ir para a Índia sobre o futuro.
E eu queria trazer isso para a gente, que Deus vai falar com você, vai trazer entendimento da vontade dEle na sua vida, do propósito que Ele tem para com sua vida, para que você entenda ali quando chegar a hora e você dizer assim, não, eu não posso compactuar com isso. Eu tenho que dar um passo para trás. Né? Eu estou falando nenhuma uma coisa nova, mas por que Deus muitas vezes traz essas palavras para nós? Para nos fortalecer e nos lembrar de novo. Para nós não esquecermos que nós temos uma aliança com Ele e um compromisso com Ele. E a visão de Deus é que você não se perca. E a visão de Deus é que você se levante com uma voz profética e uma voz de autoridade onde você está. E aí eu estava pensando sobre Josué, que ele era a pessoa menos escolhida para poder suceder Moisés. Ele sentava na porta da tenda. Ele era o auxiliar de Moisés. Vamos dizer que o auxiliar fosse o secretário dele. Né? Eu já fui secretária. Eu secretariei meu líder por, acho que quase 10 anos. Né? Fazendo agenda, marcando compromissos, desmarcando compromisso. E eu lembro que quando o vice-líder da missão saiu, eu não estava nem aí pensando sobre que eu ia ser vice alguma coisa. Porque eu realmente não estava pensando nesse lugar. Mas naquele dia, naquela época, a liderança me chamou e disse, Silvana, eu quero que tu ore sobre esse lugar. Eu queria dizer isso aqui para você, que talvez você vai ser escolhido para coisas que você mesmo não se escolheria. Porque a visão de Deus sobre você é diferente da sua própria. E Deus precisa converter o nosso coração de quem a gente é nele. Eu tenho encontrado pessoas que têm recuado muito por causa de que não acreditam em si. E tem ficado doente na mente por causa disso, porque não dá conta. E eu quero orar que a gente, como igreja do Senhor, seja fortalecida. Eu estou pulando em textos bíblicos, porque Deus está trazendo para mim na minha memória aqui. Eu tenho um cara de ponta aqui, mas eu estou seguindo aquilo que Deus está trazendo no meu coração. Quando aqueles 4 lá, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram para aquele lugar. Gente, eram jovens que marcou todo um reino. E eu quero dizer que no reino de Deus você é milenar. Você é eterno. A gente não está falando aqui para o dia de ontem, para o dia de hoje, para o dia de agora. A gente está falando para a eternidade. Você vai para o céu. E lá é eterno. É de eternidade a eternidade. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo, não invista em pessoas somente para uma função. Invista para a eternidade. Invista para o reino de Deus. E isso tem marcado meu coração. Porque Deus tem trazido no meu coração, assim, essa é a minha visão. Que você seja para a eternidade. Então, esse culto aqui agora, esse tempo nós agora, quando nós estávamos ali orando, quando nós estamos reunindo, quando você está parando nesse lugar para ouvir a voz de Deus, quando você vem nesse lugar dizendo, vou no culto da mocidade, vai ser bom hoje. Não é só vai ser bom. É porque você está sendo marcado pelo Senhor mais uma vez e fortalecido. Sabe? Então, a visão de Deus, ela não é uma visão pequena, é uma visão grande. Quando você vai na escola e está tão desencorajado. E às vezes a gente até se sente sem força diante do tanto de volume de coisas que vem. Uma pessoa falou comigo assim, Sil, está sendo muito difícil porque meu professor está me perseguindo. E ele sabe que eu sou cristã. E ele não acredita, então ele me persegue na sala de aula. E eu estava falando com ela, e o que tu tem feito? Ela disse, eu me encolho. Porque é o meu professor e eu preciso passar na cadeira. E eu disse, tu precisa se levantar em oração pela vida dele. E começa a estudar. Se tu não estudava antes, agora tu precisa, porque tu precisa mostrar que tu é do reino de Deus. E um reino que faz toda uma diferença. Gente, Deus não nos chama em lugar algum para a gente sermos envergonhados. Deus nos chama para a gente ser vitorioso. Deus nos chama para a gente confrontar. Não significa que tu não vai ser humilhado, mas significa que tu vai marcar aquela pessoa que está naquele lugar. Algumas vezes a gente vai em alguns lugares e as pessoas podem te olhar diferente porque tu é servo, tu é cristão. Eu não sei, eu creio que a perseguição já começou, já faz um tempo. Eu não sei se você já percebeu que já começou, né? Pessoas que muitas vezes saem do lugar porque você é cristão e te vê como cristão. Eu já vi isso acontecer. E não foi lá fora do país, não. Foi aqui no Brasil mesmo. Aqui mesmo.
A gente vai para alguns lugares fazer alguns trabalhos, o negócio é tenso, né? Então, assim, o povo bate com força. E Deus estava falando comigo assim, a minha visão para você é que mais João Batista se levante nesses últimos tempos. A gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa ter palavra de sabedoria para falar para as pessoas. A gente não pode ficar em silêncio. A gente precisa ter ousadia para poder confrontar com aquilo que Deus está falando conosco. Mas às vezes a gente diz assim, eu não estou preparado. Não é uma verdade. Quando você tem a palavra do Senhor. Quando você vem toda semana para a igreja e você escuta. Eu tenho convicção disso aqui. Que nós nesse lugar temos recebido a palavra e ela está na nossa boca. E você precisa pedir ao Senhor a oportunidade, a sabedoria e a estratégia para falar. Para desmistificar aquilo que está acontecendo. Eu fui muito abençoada domingo com um casal. Eu vi esse casal, eles estavam no enterro. E o rapaz estava dizendo assim, o pastor estava batendo de frente com um grupo de pessoas questionando, ali naquele lugar, a palavra dele. No enterro. E ele estava trazendo uma palavra de redenção, dizendo, olha, ninguém quer passar por esse momento. E só passa por esse momento, né? Você só aguenta passar por esse momento quando você tem Jesus para poder te consolar. E ele estava falando de Jesus e as pessoas estavam ali batendo. E o rapaz estava dizendo assim para a gente, eu estava tão empolgado, porque ele não calou não. Ele foi lá e ele foi confrontador. E eu queria dizer isso para vocês, né? Faz mais de 30 anos que eu moro na mesma rua. Mais de 30. E eu tenho tido algumas experiências. Eu tive a experiência de dar uma Bíblia para uma católica bem assim, pé roxo. Lá, minha vizinha, eu morei na casa dela. Eu tinha morado na casa dela. E tive a oportunidade de sentar com ela e dizer assim, a gente lê a Bíblia assim. Alguém já leu a Bíblia com você? Aí ela disse, não. Tu tem uma Bíblia em casa? Não. Aí eu fui dar a Bíblia para ela e comecei a ensinar ela como ler. Minha vizinha. E ela está lá, né? De vez em quando ela me liga. Eu tô numa parte que eu não estou entendendo, né? Aí eu vou lá explicando para ela o que é. Não aconteceu a conversão ainda. Mas aí ela tem uma Bíblia. Outro dia aconteceu uma outra situação. Uma moça estava com depressão na esquina, conversando com... na minha rua tem uma casa que vende pássaro. E a dona dessa casa estava conversando com uma moça na esquina. E ela estava com depressão. E aí ela mandou me chamar. Aí eu pensei que era outra coisa. Quando eu cheguei na esquina, ela falou assim, não, eu queria te apresentar essa moça e ela está aqui. E eu queria que tu desse uma palavra para ela. Aí tinha uns banquinhos assim, eu disse, então vamos sentar e tu me conta como que eu posso te ajudar. E ali aquela menina começou a conversar e contar a vida dela. Depois que eu ouvi, orei pela moça e fui para casa. Agradeci a menina lá que me chamou e fui para casa. E eu fiquei pensando assim, eu digo, Senhor, está acontecendo alguma coisa aqui comigo. Primeiro foi uma amiga de 30 anos, que desde criança eu orei com ela. Ela também é católica. A mulher lá, vizinha, eu dei uma Bíblia, a gente orou. A mulher lá do passarinho foi e me chamou para orar. E Deus falou assim para mim, o propósito, Silvana, o propósito de você estar aqui, o propósito desse tempo, o propósito de você estar naquela sala de aula, o propósito de você conversar com aquela pessoa que você conversa toda semana, o propósito de você pegar o ônibus naquele mesmo horário e você sempre encontra aquela mesma pessoa e você reconhece às vezes algumas pessoas com quem você sempre bate no mesmo caminho. O propósito de quando você vai na padaria, mas você não sabe o nome do padeiro. O propósito de quando você vai no mercadinho, mas você não sabe o nome da moça do caixa que te atende. Há um propósito para coisas. E a gente não pode perder esse propósito. A gente não pode perder o alvo de Deus para a nossa vida. O propósito de, muitas vezes, na nossa própria casa, a gente, às vezes, se sente intimidado para poder orar. Não sei se você tem sido intimidado para orar. Mas é o lugar do Senhor para a tua vida, aquele lugar. Essa casa é a sua casa. E você poder orar naquela casa e tomar a casa para a glória de Deus. Meu pai não é crente. E aí, meu coração é para nações. E aí eu oro muito com o mapa. Eu gosto de botar o mapa no chão. E a palavra diz assim, que pede-me dar-te as nações por herança.
e até os confins da terra. Então eu boto o mapa e às vezes eu fico lá andando no mapa, dizendo: Deus, eu quero ir ainda nesse canto. E eu oro lá naquele lugar, e eu ainda quero fazer isso nesse lugar. E meu pai fala assim: e esse tapete aí? Porque eu boto na beira da minha cama, porque já é para quando eu acordar, eu já pisar. E meu pai fala assim: e esse tapete aí é para quê? Eu digo: não é para mim orar, e eu quero ir em alguns lugares. E aí ele olha assim, meio esquisitão para mim, sabe? Tipo assim, eu estou falando uma doideira, né? E aí, outro dia eu disse: o senhor já percebeu que Deus escuta quando a gente ora? E ele disse: eu já percebi que tu já andou um bocado desses cantos aí que tu já foi. Aí eu disse: o senhor quer pisar? Ele disse: eu não quero ir para canto nenhum. Então é muito engraçado, porque ele ficou meio com medo, né? Eu falei: o senhor está com medo, né? Ele disse: não, não quero ir, então não vou pisar. Então eu fiquei pensando: o que é que eu estou passando para ele? Então, o propósito, né? Deus tem um propósito, Ele vê você. A visão de Deus é compartilhar contigo e que você abra o seu olhar para poder ver o que Deus está querendo te mostrar. Aí, quando eu estava vendo sobre Josué, eu estava pensando sobre que nesse texto, nesse livro de Josué, quando a gente começa a ler, você vai ver que Josué era o auxiliar de Moisés, mas ele fez um monte de coisas, né? Havia uma unção da parte de Deus sobre a vida de Josué, que foi influência de Moisés. E eu queria dizer isso aqui hoje de noite, que você é chamado para influenciar a sua geração. A minha geração já passou. A minha geração já, né? Eu sou de outra geração, mas a geração de vocês são as pessoas que têm autoridade para influenciar. Se você chegar num lugar e a pessoa olhar para você, é você que influencia. Não é você que vai receber só, mas você vai dar, porque você tem de Deus para dar. Então, é você ver o plano de Deus através da sua vida para você influenciar pessoas. E com isso, Deus tem ministrado muito meu coração. Porque eu olhando essa história, a primeira atitude de Josué em todo o tempo foi servir. Servir a visão de Moisés. Mas depois, ele construiu uma visão para ele mesmo. Né? Ele construiu. Olha outra coisa. Ele era aquele que sentava na tenda. Depois, ele lutou contra os amalequitas. Naquela parte que, quando Moisés levantava os braços, ficava fraco. Quando baixava, quando levantava, ficava forte. Quando baixava, perdia. E aí, naquele período, houve uma conquista, e a conquista foi Josué que fez. Né? Então, quando Josué sai com 12 pessoas, quem anda em equipe, quem anda em bando, sabe como é. Né? Divergência de opiniões. Né? Eu quero esfirra, eu quero batata frita, eu não quero Coca-Cola, eu quero suco. Né? Há uma divergência de opiniões. Mas eram 12, só 2 conseguiram ter visão de Deus. Então eu quero dizer assim, talvez você é a minoria, mas você vai ser a voz, vai ser o sabe? O microfone, o megafone. Sabe? Você vai ser a pessoa que vai dizer: não vou não. E de repente você vai ter uma descoberta de que as pessoas podem te seguir para o caminho certo. Mas você precisa posicionar naquilo que Deus está mostrando. Eu fiquei lendo nesse texto, em Números fala assim que eles dizem, eles estão contando, e os 12, são 10 pessoas dizendo assim: não vai dar certo não, tem gigante lá. Não vai dar certo não, a gente vai morrer. O povo lá está morrendo. E tinha um monte de pontos negativos. Eu saí anotando os pontos negativos sobre essa história. Sobre que Números 13, depois vocês podem ler, sobre a história de quando os espias vão lá ver a terra. Como foi que eles viram? E eu queria dizer aqui, como é que você vê? Né? Tua visão é negativa ou tua visão é positiva? Quando tu vai fazer alguma coisa, tu é daquele que é assim: não vai dar certo não. Já estou vendo que não vai dar certo. Ou tu é aquela que, não, vamos perguntar aqui para Deus para ver as opções que Ele vai trazer de ideias. Essa é uma linguagem muito fácil para mim, porque é assim que acontece comigo na missão. A gente planeja orando. Nas nossas reuniões, a gente apresenta o plano, e às vezes a gente nem tem plano. E às vezes a gente pergunta: Deus, fala com a gente.
dá uma palavra para nós sobre esse assunto. E a gente ora e muitas vezes Deus traz a palavra. E a gente também tem 12 pessoas no nosso concílio. E muitas vezes a gente tem 12 que não a crê e só tem 2 que crê. Eu estou falando de coisas que são da Bíblia e estou falando de coisas que são do dia a dia. Então eu queria trazer hoje para a gente identificar se você é imediatista, olhou, gostou e pegou, ou se você demora mais tempo, ou se você também não acredita e já desiste. Para que você volte e refaça esse caminho para olhar com o olhar que Deus tem. Porque Deus quer falar contigo e te guiar para onde você está indo. Eu já tive palavra de Deus para fazer várias coisas e coisas que não aconteceram. Eu estava ouvindo a oração de Igor, quando ele estava dizendo, quando Deus tem doenças e Deus não cura. Quando ele não responde algumas orações. E Deus estava ministrando no meu coração enquanto eu estava ouvindo. Quando eu não tenho a visão total do futuro. E Deus não me permite ter a visão total. Porque eu não estou pronta para ter essa visão total. Então isso muitas vezes vem como consolo para o meu coração. Eu estava muito mal, estou concluindo, eu estava muito mal com a guerra de Israel. E eu ouvi uma mensagem do primeiro-ministro, né? Isaac alguma coisa, que agora eu não lembro o nome dele, o sobrenome. E aí ele estava falando a mensagem sobre as vitórias que Israel teve, né? Israel está no mesmo nível de alguns países, como Estados Unidos e Rússia. O satélite que foi mandado, não sei para onde, 3 satélites que eles estão no mesmo nível. Sobre estratégia de guerra que eles tiveram e eles venceram. Quantas guerras eles venceram. E ele foi pontuando as coisas. No fim, ele fala assim, Deus nos prometeu que nós teríamos vitória. E nós vencemos todas essas guerras. E nós estamos em meio a mais uma. É o mesmo Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele fala assim nessa mensagem. Quando eu li essa mensagem, eu fui para a Bíblia de novo. E aí eu fui ler, eu estava lendo Salmo 83, falando sobre Israel, sobre a promessa de Deus. Aí eu li o Salmo 138 de novo, dizendo que o Senhor promete, aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. O último versículo do Salmo 138 diz, aquilo que Ele promete, Ele cumpre, e o que Ele começou, Ele termina. E meu coração se encheu de esperança. Então, a visão de Deus, quando a gente abre o nosso coração para a gente ter e receber essa visão, a gente vai ser fortalecido. Eu não sei se isso te ajuda para o seu Enem. O Enem não é maior que Deus. Ele é só um Enem. Põe Enem no lugar. Diz para Enem, Enem, você é só Enem. É uma prova. E o Senhor está nesse propósito da minha vida. Você tem que saber orar sobre aquilo que Deus está colocando sobre você. É o seu futuro. Né? Eu lembro que eu já fiz vestibular na minha época. Era vestibular. A gente precisa orar, pegar as coisas e apresentar para o Senhor. Senhor, é uma prova e eu posso não estar 100% capaz para passar, mas eu preciso da tua ajuda. E a palavra do Senhor também nos assegura que quando a gente se humilha, né, Ele vai nos exaltar. E eu queria trazer para você redirecionar o seu GPS de como você vê e pegar o olhar de Deus para poder você orar sobre isso e se fortalecer no Senhor. Amém? Eu quero orar e quero fechar esse tempinho aqui, dizendo assim para você, é sobre o propósito, é sobre o seu futuro. Deus tem uma visão para frente. A nossa visão é aqui agora, esses bancos aqui agora. E eu preciso entender que não é só sobre esses bancos, é sobre o que Deus quer fazer para quem vai chegar e sentar aqui. Deus, eu quero te agradecer nessa noite, porque o Senhor tem vitória para trazer para nós. O Senhor tem experiência para nos amadurecer. O Senhor quer que a gente cresça não somente com Senhor, a experiência do outro, mas tendo a nossa própria experiência. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus que nessa noite, quando a gente voltar para casa e quando a gente estiver deitado, a gente não fica somente olhando o celular, mas a gente para um tiquinho e a gente lembrar disso aqui, que o Senhor me vê e eu estou bem aqui diante de Ti e eu fazer esse tempo com o Senhor. Deus, eu quero orar em específico para os que estão preocupados com a prova,
Como aquela menina que falou. Aqueles que estão preocupados, ela fez, ela passou. E hoje ela já tem uma formação. Senhor, eu quero orar que o Senhor comece a mostrar para a gente como o Senhor nos vê lá na frente. Encoraja nós nessa noite, encoraja cada jovem. Eu oro contra todo o nervoso, toda a depressão, toda a tristeza. Senhor, eu quero orar ainda que a visão do Senhor para nossas vidas, Senhor, para a gente também voltar para o Senhor, entendendo que o Senhor está investindo, o Senhor não desiste, o Senhor acredita, o Senhor quer continuar aqui andando conosco. Senhor, eu oro que a gente comece a voltar, dar passos de volta para o Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus que o Senhor constrói esse caminho de comunicação contigo. Onde foi quebrado, o Senhor nessa noite esteja restaurando. Aonde foi desfacelado, o Senhor nessa noite traga de volta. Senhor, nós queremos confessar que às vezes a gente não sabe como falar com o Senhor. A gente não sabe nem confessar os nossos pecados. A gente tem até constrangimento de voltar a falar com o Senhor e desiste. E eu quero repreender todo espírito de desistência nessa noite. Eu quero orar chamando intimidade, compromisso, relacionamento. Eu oro que a gente volta contigo, Senhor. E eu oro em nome de Jesus, Senhor. Josué tinha medo, mas o medo não parou ele. E eu quero orar que nessa noite o medo não vai parar a gente. Eu quero orar que o Senhor lance fora todo o medo, em nome de Jesus. Senhor, queremos nos comprometer de novo. Queremos fazer de novo compromisso com o Senhor. Queremos de novo fazer uma aliança com o Senhor. Queremos de novo olhar para a aliança que o Senhor tem conosco. Oh Senhor, tenha misericórdia de nós nessa noite. Abraça a gente, nos alcança, toca o nosso coração. Senhor, nós às vezes esfriamos, mas eu oro que o Senhor não deixe a gente gelar. Não deixa, Senhor, não deixa. Senhor, também quando a gente não quer ouvir, Senhor, às vezes a gente se protege até do Senhor. Quebra essa proteção nessa noite. Quebra essa proteção. Senhor, eu quero chorar porque o Senhor se revelou para mim. E eu quero orar por isso em fé. E eu quero orar que o Senhor sabe como nos alcançar. Entrego tudo isso aqui diante de Ti, louvando e agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Igor.